Apocalipse 13 nos revela três bestas. A primeira é o anticristo e o seu governo, que você já ficou sabendo no último vídeo. A segunda é o falso profeta, conhecido no mundo islâmico como Isa. E a terceira, eu prefiro não falar por enquanto, mas ela já existe desde o primeiro século. Ao longo da história, Satanás sempre procurou imitar a Deus, e já que ele não conseguiu ser semelhante ao Altíssimo, ainda hoje procura atrair a atenção do homem para adorá-lo. E no fim dos tempos não poderia ser diferente. Observe por quê. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres como de um cordeiro, porém falava como o dragão. Esta tem toda a autoridade da primeira besta em si e induz aos humanos a adorarem a primeira besta, a qual teve sua ferida mortal curada. Faz também grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra perante a humanidade. E engana as pessoas com os sinais que lhe fora permitido que fizesse na presença da primeira besta, dizendo a todos que façam uma imagem da besta que fora ferida à espada e que agora vivia. E lhe foi concedido que desse espírito à imagem da primeira besta para que esta pudesse falar, ordenando que todos os que não adorassem a sua imagem fossem mortos, obrigando a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, patrões e empregados, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que possuírem o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tiver inteligência, calcule o número da besta, pois é um número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo do 11 ao 18. No caso da primeira besta, você pode ter observado que ela subiu do mar, como diz a narrativa. Mar refere-se a nações, povos. Já a segunda besta sobe da terra. Terra aqui denota uma região isolada, uma parte do mundo e não o planeta inteiro. Essa região, por exemplo, será o Oriente Médio. A Bíblia diz que essa besta tinha chifres semelhantes aos de um cordeiro. Semelhante não é igual, é apenas parecido. Quando a Bíblia menciona a palavra cordeiro, quem é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Jesus Cristo, não é verdade? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, e vai ser exatamente isso que o diabo tentará fazer quando chegar o momento. A segunda besta tem 2 chifres, que podem significar o poder de unir 2 religiões ou poder político e religioso, uma vez que esses quase nunca se unem. Mas no islamismo isso é bem factível, galera. Pois o Islã não é apenas uma religião e, como já falei em vídeos anteriores, o islamismo é também uma forma de governo. Os 2 chifres podem também significar a união dos muçulmanos xiitas e sunitas sob um só líder religioso. No caso, por Isa, o Jesus muçulmano, que fará isso com fins de agregar o exército mais vasto da história para destruir Israel. Cordeiro, dentro das escrituras, é um animal simples, manso e que não esboça reação alguma quando levado ao abate. E quando a Bíblia diz que ele tinha chifres parecidos com o de um cordeiro, revela que esse cara será uma espécie de Cristo, um falso Jesus. E de onde esse sujeito virá? No capítulo 8 do livro de Daniel, o profeta vê 2 animais lutando. Um bode contra um carneiro, ou um cordeiro. E para resumir, o anjo que aparece a Daniel explica que o bode se tratava do reino da Grécia, no caso, Alexandre o Grande. Quando se refere ao cordeiro, ele diz: aquele carneiro que vistes com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, salientando que a Média e a Pérsia formavam um único governo conhecido como Império Medo-Persa, os quais atualmente são o Irã e os povos curdos, que já foram subjugados pelo Irã e aos poucos que sobraram habitam atualmente as regiões do Iraque, da Síria, do Irã e da Turquia. Então fica claro que a pessoa de Isa, o falso profeta e a segunda besta de Apocalipse 13 virá de um desses países. Isa, o falso profeta, será um cara extremamente religioso. Eu diria que será um radical, porém muito maligno, com um poder de convencimento assustador. E com sua boca promoverá destruição e morte a todos aqueles que não adorarem a primeira besta, que será Al-Mahdi e o seu governo. Por isso que a Bíblia diz que ele falava como o dragão, no caso Satanás. Nas profecias islâmicas, os muçulmanos alegam que Al-Mahdi será auxiliado por um profeta conhecido como Isa. Este, para eles, é Jesus que virá à terra e desmentirá toda a história do verdadeiro Jesus Cristo, que é aquele que nós cremos.
dizendo que ele não era filho de Deus, que tudo foi inventado e que agora esse Jesus islâmico chamado de Isa tem a missão de conduzir as nações ao verdadeiro Salvador, no caso a Al-Mahdi. E não será o anticristo quem determinará a marca da besta, o sinal ou o número dela às pessoas. Mas isso será uma iniciativa de Isa, a segunda besta que a Bíblia chama também de falso profeta. Isa falará mansamente, dizendo coisas boas e alegando que ele foi ungido por Deus para levar as pessoas a Al-Mahdi. Diz a Bíblia que nele operarão sinais e prodígios, de maneira que até fogo dos céus fará descer à vista dos homens. E em Apocalipse 16, por exemplo, diz que da boca do falso profeta saía um espírito em forma de rã, que são espíritos de demônios que operam prodígios e milagres de mentira com a intenção de enganar as pessoas. O papel de Isa dentro das Escrituras e dentro da humanidade será operar curas e milagres para atrair os homens a Al-Mahdi. E a condição será aceitar a marca da besta. Aí, meu amigo, o cara que quiser ser curado de um câncer, por exemplo, ele poderá até ser curado, beleza? Com a operação desse demônio. Porém, ele estará piorando ainda mais a sua situação, pois sua alma estará sendo escrita no livro do inferno, cara. Pois a Bíblia diz que todo aquele que aceitar o seu sinal, o seu nome ou o número da besta, será atormentado para todo sempre no lago que arde com fogo e enxofre, e a fumaça do seu tormento subirá por toda a eternidade, e estes não terão descanso nem de dia nem de noite. O negócio aí é sério, cara, a situação é irreversível. Aí você pergunta, Jota, cara, por que não haverá perdão para aquelas pessoas que aceitarem a marca da besta? Porque isso será um pacto com o diabo, meu amigo. E depois que esse pacto for feito, as pessoas serão endurecidas e não se arrependerão das suas más obras para darem glórias ao Deus eterno. E isso será uma ação de Satanás no coração dos homens, cara. Lembrando que Satanás estará aqui na terra quando esse tempo chegar. Esta segunda besta será usada pelo diabo para seduzir e punir pessoas com palavras. E acredite, ele poderá viajar pelo mundo inteiro a conquistar nações. Ou mesmo poderá apenas ordenar o que deve ser feito aos presidentes de cada país respectivamente, pois só comprará ou venderá aquele que tiver a marca da besta. A profecia de Apocalipse 13 fala de 3 coisas referentes às credenciais da besta. Primeiro, é o sinal ou a marca da besta. O segundo é o nome da besta e o terceiro é o número da besta. No caso, o número do seu nome. Um detalhe que não pode ser ignorado, galera. Muita gente foca apenas no 666, mas esquece que há 3 coisas que estão diretamente relacionadas. A única que a Bíblia revela é o número, que é 666. Quanto ao nome ou o sinal, não é revelado abertamente. Num próximo vídeo você vai ficar sabendo que marca é essa, tá certo? Não vou revelar agora porque o assunto leva tempo e eu não desejo exaurir vocês. Prometo trazer algo sobre a marca da besta em um próximo vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, nem de compartilhar tanto aqui no YouTube como lá no Facebook, beleza? Deixando claro a vocês, amados, o negócio é sério, cara. E tenho plena certeza que muita gente vai ficar boba quando descobrir o que é que poderá ser a marca da besta. Forte abraço a todos e Deus continue lhes abençoando.